Alerta Brasil, a igreja na política exercendo sua cidadania sem receber salário do ofício. Um novo modelo de fazer política. Presta bem atenção. Hoje nós vamos trazer a história de um novo tipo de Messias, Jair Messias Bolsonaro. Homem escolhido de Deus para libertar o povo brasileiro do opróbrio do comunismo, do socialismo, da corrupção, do toma lá e dá cá, enfim, da opressão do sistema governamental para uma democracia com ordem e decência. É muito sério o que nós vamos ministrar nesta noite. Não desliga, presta bem atenção, porque vai enriquecer muito o teu conhecimento. Meus irmãos, sempre na palavra de Deus, em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, diz: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há novo debaixo do sol. Ainda, no livro de Êxodo, no capítulo 3, que quer dizer saída, versículos 6 e 7, 13 e 14, diz: disse mais, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Ainda no versículo 13 e 14 diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Para concluir, no livro de Êxodo, ainda 14, versículos de 15 a 18, diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e eu levantarei, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus cavalos, carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Meus irmãos, a história se repete. Deus levantou Moisés no passado para libertar o seu povo que encontrava-se escravo nas mãos de Faraó no Egito. Deus, assim como levantou o tipo de Messias brasileiro, levantou Moisés na época. Creia. Moisés atendeu o chamado do Deus dos exércitos, mas todas as vezes que chegava a Faraó para que o seu povo, o povo de Deus, fosse liberto, o próprio Deus endurecia
o coração de Faraó, que é o sistema governamental hoje. Representa o sistema. E aí, meus irmãos, vocês vão conhecer essa trajetória e contextualizar para os dias de hoje. O tipo de Messias que o Brasil nunca viu. A humildade de um homem que se ajoelhou diante do corpo de Cristo e ali confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas antes disso, foi necessário que, assim como Deus conduziu Moisés ao deserto para ser aprimorado espiritualmente, se fazia necessário que o próprio tipo de Messias, chamado Jair Messias Bolsonaro, fosse esfaqueado. Dentre a onipotência, onisciência e soberania de Deus, Deus diz: o que faço hoje, não sabes tu agora, saberás depois. O conduziu ao deserto. E Bolsonaro, ele tem a certeza de que, se não fosse a graça de Deus, o poder de Deus e o Espírito Santo, que hoje habita nele, habita em mim, habita na sua igreja, ele já estava morto. Mas, analise, todos que se levantaram contra Bolsonaro, a maioria morreram. E todos quantos se levantarem, perecerão. Portanto, aprecie, né, a passagem do povo de Deus no mar que se abriu. O povo passou a pé enxuto e o exército de Faraó foi engolido pelo mar. Da mesma forma, são os Judas da vida, que representam o exército do sistema que o Brasil vem sendo governado. Portanto, alerta Brasil, alerta Igreja do Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe e aprecie em nome de Jesus. Amém. Era o terceiro compromisso de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A caminhada nesta rua, no centro da cidade, ia ser cancelada por motivo de segurança. Mas ao encontrar uma multidão, o candidato do PSL decidiu seguir carregado nos ombros dos apoiadores. Eram milhares de pessoas gritando e tirando fotos, até que Bolsonaro foi atingido por uma faca. A Polícia Federal confirma que Bolsonaro contava com uma escolta de segurança quando foi esfaqueado. O agressor foi logo identificado pelas pessoas em volta e preso. Um carro da Polícia Federal retirou rapidamente o candidato. As imagens mostram Jair Bolsonaro com um pano na barriga e expressão de dor. Policiais militares que ficaram no local tiveram dificuldade para controlar a multidão que queria linchar o agressor. Adélio Bispo de Oliveira foi colocado dentro de uma loja até ser removido para a delegacia. Foi preso em flagrante, foi encaminhado para a Polícia Federal vai lavrar o flagrante e vai encaminhar ao Judiciário. O Judiciário vai determinar se ele fica em Juiz de Fora ou se ele vai para outra cidade. Esta foto mostra o momento em que o candidato recebe atendimento médico na Santa Casa da cidade. Jair Bolsonaro já havia dito que usava um colete de segurança durante os atos de campanha. Mas neste evento, o candidato vestia apenas uma camiseta. Logo que a notícia se espalhou, dezenas de pessoas vieram para a porta da Santa Casa à espera de notícias. O hospital confirmou que Jair Bolsonaro passou por cirurgia. Ainda não se sabe se ele vai passar a noite aqui ou será transferido para outro hospital. O homem suspeito de esfaquear Jair Bolsonaro disse à polícia que agiu a mando de Deus. Ele foi filiado ao PSOL de Uberaba, em Minas Gerais, de 2007 a 2014. Segundo a relação de filiados políticos do Tribunal Superior Eleitoral, Adélio Bispo de Oliveira pediu desfiliação do PSOL há 4 anos e não aderiu a outro partido.
No perfil do homem de 40 anos no Facebook, há críticas contra Bolsonaro. O presidente Michel Temer também é alvo de Adélio. Procurado, o PSOL disse que a agressão sofrida por Jair Bolsonaro é um grave atentado ao processo eleitoral e que espera das autoridades as medidas cabíveis contra o autor. Segundo este policial, Adélio disse que não teve motivações políticas. Uma ligação de partido político. Ele falou por questões pessoais de divergência de pensamento. Só isso que ele alegou no momento. A graça, a paz e as misericórdias do Senhor assistam a sua igreja, a cada família representada pelo corpo de Cristo e a todo o Brasil, a todo cristão. Estamos vivendo um momento de dor, um momento de muita tristeza e de muita tensão. Eu quero me identificar, eu sou pastor da Igreja Episcopal Carismática Paróquia da Misericórdia em Casa Caiada. Sou patriota, servi o Exército Brasileiro, meu pai fez parte do serviço reservado do Exército, e esse momento é um momento de que a Igreja do Senhor nós temos que conclamar a todo o povo de Deus para que possamos dar uma resposta a todos estes corruptos, sabe, que não têm obrigação e nem o temor do Senhor com relação à sua palavra, com relação às suas ordenanças. E eu quero nesse momento, em nome do Senhor Jesus, como um ministro do Evangelho, conclamar a Igreja do Senhor, para que você divulgue o seu sentimento, tá? Nós estávamos e estamos, é isso que eu quero chamar a atenção daqueles que estão engajados na próxima terça-feira, dia 11, né? Que nós vamos ter a nossa passeata, inclusive representando o nosso presidente da República, que ele acabou de se eleger. Fique sabendo, Brasil, o nosso presidente chama-se Bolsonaro, porque Deus é com ele, tá? Quem está cirurgiando nesse momento, nosso presidente, é o Espírito Santo de Deus, é o anjo do Senhor que separou esse homem para ser representante do Brasil, para que o nome dele seja muito mais enaltecido e glorificado. E a palavra de Deus diz: operando eu, quem impedirá? Isso que aconteceu foi permissão de Deus. Deus permitiu. A palavra de Deus também diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, estou com o coração triste, como se tivesse realmente recebido essa peixeirada, sabe? Que essa peixeirada não foi no Bolsonaro, essa peixeirada foi para todo o povo brasileiro, essa peixeirada foi para o povo que tem temor a Deus, que quer que os valores da família não sejam jogados na sarjeta, porque o que sustenta um país é a família, o que sustenta uma nação é a ordem e a decência. Portanto, mais uma vez, eu conclamo a Igreja do Senhor, eu conclamo a todo o povo brasileiro, e principalmente aqui em Pernambuco, que nós nos reunamos para que não deixemos de fazer a nossa carreata no dia 11, na terça-feira, que assim estaremos muito mais elevando a campanha do nosso já presidente, porque o que aconteceu foi eleger Bolsonaro presidente da República. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Se eu andar em sua luz,
só em Jesus. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará-me, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará-me, eu sei. Bolsonaro Atenção, eleito, chega a vamos informação, lá? às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. E lembrando mais uma vez, eu falei há pouco, 38º presidente do Brasil, 8ª eleição desde a redemocratização. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros, com uma vantagem muito grande. O número que nós temos aqui, 55.205.640 eleitores brasileiros. E ainda deve dar uma corrigidinha ali, porque ainda tem um pouquinho de voto para apurar. Monte Sinai, 40 anos depois. Seu povo está lá fora, Moisés. Você não é um de nós! Eles veneram o Deus de Abraão. Você não podia tê-la deixado ficar com ele. E ele os desertou. Eu serei o faraó! Moisés. Moisés. Eu estou aqui. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Você é de verdade? Eu sou. Eu vi a miséria do meu povo. Eu vou enviá-lo até o faraó para tirá-los do Egito. Mas como eu poderia libertá-los? Eu estarei com você. Com o seu poder, eu vou libertar o meu povo. E o Senhor Deus disse a Moisés: vai, retorna ao Egito. E Moisés, levando sua mulher e seu filho, retornou à terra do Egito.
E Moisés levava o cajado de Deus em sua mão. Você tem um filho. Um herdeiro. Nossa dinastia durará para sempre. O que quer aqui, Moisés? Você veio pedir perdão? Não. Deus me salvou por um propósito. Sim. Eu vim exigir que você liberte o povo dele da escravidão. Exigir? Deixe o meu povo ir. Você sempre foi um lutador, Moisés, mas nunca soube quando perdeu. Se você desafiar a Deus, você será castigado. Você volta depois de tantos anos para me ameaçar. Diga-me, é o seu Deus invisível quem vai me castigar? O Deus que abandona o seu povo? O Deus que foge de suas responsabilidades, de seu passado, de sua família? Mostrem a ele quem é o Deus! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Moisés, você deixou o faraó irritado. Ele vai nos castigar. Não piore tudo. Deus falou comigo. Ele obrigará o faraó a nos libertar. Se for preciso. O que devemos fazer? Irmã, irmão, todos vocês, confiem em Deus. Faraó está ali. Se ele não ouviu quando estava a 2 metros de distância, por que ouviria agora? Você verá. Coloque seu cajado na água. Cuidado, mestre! Saia da água! É sangue, é sangue! Você não é um Deus. Você é apenas um homem. E você vai libertar o meu povo. Afastem-se! Moisés!
Você duvida, Josué? Durante toda a minha vida, pertenci ao faraó. Eu nunca mais serei um escravo. Deus está conosco. Isto é só o começo. Nosso Senhor está enviando 10 pragas para mudar o pensamento do faraó. Liberte o meu povo. Não! 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 Gafanhotos. Vem aqui, mestre! Não! Não derrame! Cada uma das casas deve ser marcada com o sangue. Os israelitas pintaram suas portas com sangue de cordeiro, identificando-os como povo de Deus. Prometemos que Deus libertaria o nosso povo. Mas agora ele nos envia à morte. Temos que confiar nele. Está vindo. Vamos estar seguros? Não tenha medo, meu filho. Deus tenha misericórdia. O faraó não ouviu. O que acontecer com o povo dele será a responsabilidade dele. Eu costumava vê-los como o meu povo, Josué. Nossa liberdade terá um preço. O anjo da morte encontra cada casa israelita pintada com sangue e passa direto. Por quê? Por quê? Porque os escravos israelitas estão vivos. E meu filho está morto. Levante-se. Levante-se. Saia da minha terra agora e leve seu Deus miserável com você. Carregue
Preparem-se! Vamos, rápido! Vamos! Vamos, vamos! Moisés! Moisés! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Moisés! Obrigada! Vamos cumprir a aliança de Abraão com Deus. Vamos morar na terra prometida, com descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Meu filho. Como os escravos puderam fazer isso? Eu juro a você, aqui e agora, que trarei os israelitas de volta e os farei construir para você a maior tumba que o mundo já viu. E o corpo de Moisés deverá ser enterrado em suas fundações. Após 400 anos de escravidão, os israelitas estão livres. Ainda não acredito que Faraó nos deixou vir. Mas ele deixou. Foi o que Deus exigiu? E apenas um homem louco desafiaria Deus depois do que ele fez. Mar Vermelho. Irmão, e agora? Irmão, Deus proverá um caminho. Moisés, por que nos trouxe aqui? Deus nos trouxe aqui. E Deus diz o que sobre a travessia? Egípcios, na colina. Onde está o seu Deus agora, Moisés? Eles não têm saída! Cavalos! Brigas! Eles estão aqui! Os egípcios! Tolo! O que faremos agora? Foi porque não tinha túmulos no Egito que nos trouxe para morrer aqui! É isso que fez? Então, Moisés,
Senhor, não creio que este seja o fim que planejou para nós. Nós o vimos trazer terror a nossos inimigos. Afastou a morte das nossas portas. Onde está indo? Moisés, deixa aqui, Moisés. Onde vais? Volta! Senhor! Está conosco! Sigam-me! Deus está conosco! Nós vamos passar por ali! Juntem seus homens! Rápido, rápido! Temos que ir agora! Rápido! Acendam as tochas, rápido! Rápido! Deixe isso! Rápido! Por favor, rápido! Salve as vidas! Vamos, rápido! Cuidado! Tenham fé! Estão chegando! Eles estão atrás! Rápido! Vamos! Não parem! Rápido! Está dando tudo certo! Não tenham medo! Tenham fé! Isso! Vamos! Vamos! Não parem! Isso! Esperem! Atrás deles! Agora! Traga-me, Moisés! Corram! Corram! Vamos! Não parem! Rápido! Estão vindo as tochas! Vamos! Continuem! Rápido! Eles estão vindo! Eles estão vindo! Rápido! Corram! Corram! Rápido! Estamos quase chegando! Vamos, Senhor! Rápido! Rápido! Vamos!
conseguimos! Eles ainda estão vindo! Você não é um deus, Faraó. Só existe um Deus. E ele está aqui, conosco. Não! Moisés! Moisés! Liberdade! Nós conseguimos! Liberdade! Liberdade! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Moisés tirou da terra do Egito! Nós conseguimos! Moisés! Meus amigos! Meu povo! Deus nos libertou da escravidão. Estamos livres. Vocês cruzaram um caminho longo, eu sei. Mas nossa jornada está só começando. Temos que confiar em Deus. Temos que seguir o seu caminho. Moisés leva os israelitas para o Monte Sinai, onde Deus falou com ele pela primeira vez na sarça ardente. Deus dá leis a Moisés, escritas em pedra. Os 10 mandamentos. Josué. Deus renovou a promessa que fez a Abraão. Temos novas leis, nos preparando para a terra prometida. Se formos fiéis a Deus, Ele manterá sua promessa. O sonho de Abraão será o nosso futuro. Você é o futuro do nosso povo, Josué.
Você deve conquistar a terra prometida a Abraão e a todos os seus descendentes. Tão numerosos quanto as estrelas. Peço a Deus que possa realmente entregar no futuro um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado. O Brasil tem tudo para dar certo. Acredito em Deus. Tudo para minha vida passa por Ele. Todo dia dobro meus joelhos pedindo para Ele que nos oriente ao longo do dia com boas ideias, que não aceite provocações, que se segure, que o objetivo maior é o nosso Brasil. Eu tenho tido revelações de Deus, que as missões, que é o desafio de Deus, que as missões de Deus para nós mulheres nos próximos dias é mudar essa pátria, é transformar essa nação. Olá, sejam bem-vindos ao canal Conectado com Deus. Como o título deste vídeo já diz, nós vamos mostrar a você uma revelação para o Brasil. E esta revelação foi feita pela ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, de algo muito sério que já está acontecendo em nosso país. Assista este vídeo até o final, com certeza você irá se surpreender. Não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos capítulo 12, versículo 17. O povo cristão tem enfrentado grandes perseguições ao longo do tempo, mas também tem conquistado grande espaço nos dias atuais. Muitas coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, Deus avisou em profecias e em revelações através dos seus servos. E no vídeo de hoje, você vai conferir uma revelação surpreendente que foi feita pela ministra Damares Alves. O vídeo foi gravado antes de Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil. E tudo que ela falou na revelação está se cumprindo. A ministra Damares tem desenvolvido um ótimo trabalho em nosso país no cargo que está ocupando. Sabemos que muitos projetos que prejudicariam diretamente na educação dos filhos dos cristãos estavam prestes a ser implantados em nosso país. Mas devido à sabedoria da ministra ao lado do presidente da República, muitos desses projetos estão sendo barrados. O que Deus quer da igreja evangélica nos próximos anos? O que Deus está esperando das mulheres vivas nos próximos anos nessa terra? O que Deus está esperando de cada uma de nós, mulheres? A igreja evangélica cresceu nos últimos anos. Gente, há 50 anos atrás nós éramos um Zé Povinho nessa terra. Nós éramos uma igreja piquititica desse tamanhinho. Eu fui menina evangélica, meu pai é pastor, meu pai tem 86 anos, ainda é pastor. Eu me lembro que quando meu pai abriu uma igreja aqui no Nordeste, meu pai foi pastor aqui no Nordeste. Eu me lembro que papai, ele alugava um terreno, ele cercava um terreno com cerca e arame, porque nós éramos pobres, a igreja quadrangular era pobre. E eu lembro que papai, no final do terreno, ele batia aqueles toquinhos de madeira para os irmãos chegarem com o jegue e amarrar o jegue no fundo da igreja. Era assim a nossa realidade. Qual é o maior problema das igrejas hoje no Brasil? Estacionamento. Nós saímos do jegue para carro. Nós éramos uma igreja pequenininha, acanhada, para grandes templos. Nós éramos chamados de Zé Povinho, nós éramos considerados ignorantes. Quem se convertia na nossa igreja era no máximo uma professora, um policial. Hoje nós temos os doutores na nossa igreja. A nossa igreja está cheia dos intelectuais. Está sentado no nosso templo os médicos, doutores, advogados. Está sentado no nosso templo deputados, senadores, ministros da Suprema Corte. Está sentado no nosso templo senadores e logo, logo presidente da República, eu creio. A nossa igreja era pequena, daqui a pouco a nossa igreja está grande. E o IBGE está dizendo que até 2025 nós vamos ser maioria no Brasil. Nós crescemos, nós somos uma igreja enorme, rica, próspera e abençoada. Para quê? Crescemos tanto para quê? O que Deus espera de nós agora? Qual é a missão da igreja evangélica para os próximos anos? Qual é a missão da igreja evangélica para os próximos dias? O que Deus está esperando? Qual é a missão das mulheres vivas para os próximos dias? Será que é para ficarmos ocupando os nossos lugares confortáveis nos nossos lindos e belos templos no Brasil? Eu vou em cada templo, irmãs, que vocês não imaginam.
cada templo lindo e confortável, cada poltrona linda, maravilhosa. Eu fico perguntando, será que os nossos avós no passado sofreram tanto para construir esses templos, para a gente ficar curtindo a luxúria, o luxo e a maravilha dentro dos nossos templos? Será que os nossos avós, os nossos pais sofreram tanto para construir esses templos maravilhosos, para a gente ficar dentro da igreja brigando por cargo, para a gente ficar dentro da igreja fazendo festinha dentro da igreja, para a gente ficar brigando dentro da igreja? Não. A igreja cresceu porque Deus tem alguma coisa de muito especial para as mulheres vivas hoje. O que será? Deus tem algo de muito especial para você, mulher. Deus tem desafios maiores para nós hoje. E quais são os nossos desafios? Eu tenho tido revelações de Deus, que as missões, que é o desafio de Deus, que as missões de Deus para nós mulheres nos próximos dias é mudar essa pátria, é transformar essa nação, é mudar tudo que está aí. Deus está esperando muito de nós. Os desafios para a mulher evangélica nos próximos dias são grandes. Pastora, a senhora pode explicar? Sim. A senhora pode dar um exemplo para nós do que está acontecendo? Sim. E como é que a gente vai mudar tudo isso, pastora? A senhora pode dizer de uma forma prática como é que a gente vai mudar? Posso. De que forma? Lá em Provérbios 31:8 está aí uma forma como é que a gente vai começar a trabalhar nessa pátria. Provérbios 31:8 diz o seguinte, está escrito lá: abre a boca a favor dos que não podem se defender. Provérbios 31:8 diz o seguinte: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Há uma outra versão que diz o seguinte: erga a tua voz em defesa de todos que estão destinados à morte. Há uma outra versão que diz o seguinte: use as palavras em defesa daqueles que estão destinados à destruição. Em qualquer versão que vocês lerem, Provérbios 31:8, as irmãs vão encontrar uma ordem expressa e uma ordem muito clara. Abre a tua boca, erga a tua voz, use as palavras em defesa daqueles que estão destinados à morte, à destruição dos que estão com direitos violados. E é uma ordem de Deus para a mulher hoje, mas é uma ordem de Deus para a mulher corajosa. É uma ordem de Deus para a mulher que não tem medo. É uma ordem de Deus para a mulher de hoje. É uma ordem de Deus para a mulher cristã que tem lado, que tem posição. Não é ordem de Deus para a mulher que está em cima do muro. É uma ordem de Deus para a mulher que tem lado. E qual é o lado? O necessitado, aquele que não tem voz, aquele que está destinado à morte. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Neemias 4:14, pelejai pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Pastora, mas isso no Brasil, como é que isso é na prática? Pastora, a senhora veio aqui para me incomodar, pastora? Eu estava tão quietinha no meu canto, pastora. A senhora veio aqui dizer que Deus está esperando que nós, mulheres vivas, abençoadas, reformadas, restauradas, vamos ter que sair do nosso conforto? Sim. A mulher cristã tem novos desafios no Brasil nos próximos anos. A mulher viva tem novos desafios. E o Senhor Deus está contando com as mulheres cristãs no Brasil. O Senhor Deus está contando com as mulheres evangélicas nessa nação. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Pelejai por vossos filhos e por vossas filhas. Pelejai por vossas famílias. Pelejai por vossas crianças. Pelejai pelos vossos lares. Qualquer medida, qualquer ação, ou qualquer sentença que venha de fora das 4 linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos 3 poderes continue barbarizando a nossa população. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos.
Amigão, deixa eu te contar uma história aí. Aguenta, senta na cadeira que essa é forte. Para você entender o que está acontecendo hoje no Brasil. O Bolsonaro realmente é um cara diferenciado mesmo. Não tem jeito não, cara. O cara é fudido. Fudido. O que o Bolsonaro fez? Chamou a população para a rua, mobilizou o caminhoneiro, demonstrou força. Até a Marinha ele levou para Brasília. Marinha não sai do quartel, fuzileiro naval não sai do quartel a não ser para guerra. Foi tudo para lá. O STF fechou as portas, Senado fechou, todo mundo fugiu, com medo de ser preso. O Bolsonaro não tomou atitude nenhuma. Deixou, entendeu? Xingou, falou tudo que queria e não fez nada. Ficou calado e mostrou para o mundo que ele tinha o apoio das Forças Armadas, da população, dos trabalhadores, do agro, dos caminhoneiros. Aí todo mundo, inclusive eu, ficou revoltado. O cara tinha tudo para poder acabar com a palhaçada, com a canetada e não fez nada. Aí, o que ele fez? Ele foi, no dia seguinte, reuniu o Conselho de Ministro, não é o Conselho da República, aquele que dá poder de golpe de sítio, senão ele ia ser chamado de ditador. Ele reuniu os ministros, bateu um papo, fez a minuta do Conselho, o Conselho da República, para poder fechar STF, né, o Supremo, a Câmara dos Deputados e o Senado. Fez tudo, todo mundo assinou e ele não assinou. Pegou o papel debaixo do braço e falou: quem é que colocou Alexandre de Moraes lá? Michel Temer. Quem é que manda no Alexandre de Moraes? Michel Temer. Falou: Michel, vem cá que eu quero conversar com você. Aí o Michel foi lá. Bateu um papo com o Michel. Aí o Michel chamou o Fux, chamou o Barroso, chamou o Pacheco, chamou o Lira. Entraram para dentro da sala e Bolsonaro falou: tá aqui na minha mão o documento para fechar vocês três e colocar todos vocês na cadeia. Senado, por um monte de prevaricação, a Câmara que... Eu tô pegando serena aqui, a garganta até é ruim, cara. A Câmara que tá cheia de palhaçada e roubo, e o Supremo com essas palhaçadas tudo aí. Eu vou pôr vocês tudo na cadeia. Aí eles entraram de desespero. Não, vamos conversar. Aí entrou a voz do Temer. O Temer falou assim: você tem alguma proposta? Ele falou: tenho. A partir de agora, o Senado para de emperrar os meus projetos, a Câmara Federal para de me encher o saco e ficar fazendo mimimi, o Supremo vai acabar
com todos esses processos contra mim, milícia digital, fake news, tudo isso. E eu quero também que o Supremo solta todo mundo que ele prendeu politicamente, libera o habeas corpus Zé Trovão, que nem sei se existe esse cara, né? Mas foi uma figura que apareceu. E outra coisa, eu quero que o Supremo volte para a casinha dele. O Supremo não vai mais interferir em julgamento do governo. Ele vai julgar leis, regularidade de leis, porque foi para isso que ele foi feito. Aí os caras falaram assim, pô, mas aí é a mesma coisa, você está destituindo todo mundo. Eu falei, não, eu estou dando a vocês a oportunidade de sair de cabeça erguida, ou todo mundo algemado e preso. Todos vocês, não escapa ninguém. Eu convoco a Corte Militar, Conselho da República e meto vocês tudo da cadeia. Aí o cara falou, mas nós vamos sair muito humilhados e tudo. Eu falei, não vai não. Ô Temer, rediz uma carta aí para mim com o seguinte termo. Eu vou a público pedir desculpa para todo mundo, falar que exaltei, aí você sai por cima, certo? E vou parar de agredir vocês e tudo fica certo. Vocês resolvem isso. O Senado faz a parte que ele tem que fazer, a Câmara faz o que ela tem que fazer e o STF anula tudo isso. Inclusive solta Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, o deputado, todo mundo. Aí os caras falaram, pô, mas então nós não temos opção. Eu falei, não, é isso ou cadeia. Vou destituir, prender vocês tudo. E, inclusive, nesse momento da reunião, já tinha uma movimentação de militar do lado de fora esperando para começar as prisões. Aí, na verdade, o Temer começou a redigir a carta e eles, os 5, ajudaram. Os outros ajudaram a fazer a carta. Aí fizeram a carta lá, Bolsonaro assinou. Ah, e outra coisa, e o Bolsonaro ainda falou, e eu acabo com a greve dos caminhoneiros imediatamente. Rapaz, eles falaram, nós não temos opção, você ganhou. Aí assinou a carta, entregou para eles e ligou lá para o pessoal, gravou um áudio para os caminhoneiros parar a greve e falou assim, olha, esse documento não coloquei data nele. Se vocês não cumprirem, o barco segue, porque os seus crimes, então tudo aí para todo mundo ver está na minha mão. Rapaz, saiu de lá todo mundo de cabeça baixa, tudo escondido, camuflado. Diz que tem ministro, saiu até dentro do porta-mala para não ser visto e vazou fora, entendeu? Vazou fora. 2 dias depois começou. Alexandre de Moraes já falou que vai entregar todos aqueles processos para o PGR, para o Augusto Aras, não vai mais mexer, já se declarou incompetente para julgar, que não começou errado os processos, já meteu o habeas corpus para o Oswaldo Eustáquio, já liberou Oswaldo Eustáquio, vai liberar Roberto Jefferson amanhã, já fez o habeas corpus Zé Trovão, já confirmou que vai aprovar o Estatuto da Arma, que eles falaram que ia derrubar, ajeitou o país inteiro sem dar um tiro, sem dar uma gota de sangue, sem nada. Bicho, realmente, cada dia que passa, a gente que não entende política fica mais perdida e não entende nada. Mas uma coisa você tem que confirmar, tem que aceitar. O cara é ninja, é ninja. Valeu, meu irmão. Um abraço, fica com Deus. Olha, meu amigo, eu nunca fui a favor de sindicato. Trabalhei, já estou com meu tempo para aposentar. Nunca fui a favor de sindicato, nunca gostei de muvuca, bagunça, entendeu? E nunca fui de manifestação. Mas essa de hoje, eu tinha que participar dela. Porque eu tenho filhos e creio que vou ter netos e quero deixar um legado bom para eles. Porque eu não quero meus filhos, meus netos passando necessidade, porque o comunismo, ele é o câncer do ser humano, ele acaba com toda a nação. Eu vou falar para você, eu votei no Lula as 2 vezes, mesmo de não gostar de sindicato, mas o PT ele nos enganou muito bem. Não votei no Bolsonaro, vou ser sincero, porque eu já estava a ponto de não crer mais no ser humano, mas eu vi que o Bolsonaro entrou
e fez uma mudança. Ele trouxe o patriotismo para os brasileiros, porque antes os brasileiros, para ser patriota, era só futebol. É vestir a camisa do Brasil, churrasco, cervejada. Mas ele fez o contrário. Ele trouxe o patriotismo para dentro do ser humano. Eu estudei, eu sou de 64, eu estou com 56 anos. Na época que eu estudava, tinha OSPB, Moral e Cívica. A gente cantava o hino nacional todo dia antes de entrar para a sala de aula. Quer dizer, aquele patriotismo ele já vinha no coração. Aí esse PT que fala que é o partido do povo, do mais fraco, roubou o país, pegou o dinheiro todinho do país e foram investir em ditaduras lá fora. Isso aí me deixou triste, desacreditado da política. Mas eu creio que o que o Bolsonaro fez no país e fez comigo, mexeu com todo mundo. Tudo aqui tem de bom e muito. É minério, é ouro, nós temos o agronegócio, eu já viajei para o lado do Goiás, aí é muitas terras produtivas, sem contar no nióbio, né? E a China está de olho aqui, e eles estão vendendo. E o que eles estavam fazendo com o Bolsonaro? Principalmente esse Dória aqui, ó, trancou a cidade para os empresários quebrarem os chineses e comprar as empresas. Aí eles quebraram a cara porque Bolsonaro tem um grande ministro da economia, que é o Paulo Guedes. Ele deu neles o tiro de misericórdia e colocou o país numa posição boa, que mesmo com pandemia, mesmo com perseguição, o país está crescendo. Isso aí não teve como, meu amigo. Eu falei, eu tenho que ir lá para dar meu grito. Não importa se no meio de 3 milhões, 4 milhões, o meu grito não vai ecoar, mas somando com os demais, ele vai ser um trovão, meu amigo. Brasil, meu Brasil brasileiro, um mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos
voltar a falar agora sobre as manifestações convocadas pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, que aconteceram nesse final de semana. Vamos conversar com o vereador Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte. Participa com a gente aqui mais uma vez de Os Pingos nos Is. Tudo bem, vereador? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana. Boa noite, Zé Maria. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Ficou surpreso, vereador, com essa baixa adesão ao protesto de ontem? Zero surpresas, né? Acredito que a ginástica mental que foi feita pelo MBL para poder dizer, né, que dia 7 foi um fracasso, só não foi maior do que a ginástica mental utilizada agora para dizer que dia 12 foi um sucesso. De fato, tem que estar muito desconexo da realidade para achar que eles conseguiriam colocar mais pessoas nas ruas do que dia 7. Realmente foi um show ali de horrores e mostrou, né, que, na verdade, quem está sozinho são eles e não o presidente. Pergunta agora da Ana Paula Henkel. Você, Ana. Boa noite, Nicolas. Bom, eu gostaria de olhar para frente. Eu acho que as manifestações realmente foram um fiasco, as imagens estão aí, né? Vou roubar uma expressão que o Fiuza fala muito, né? Acreditem nos seus olhos e não o que estão te dizendo. E eu acho que as imagens estão aí. Eu queria perguntar para você, em relação ao futuro, você é um vereador muito atuante, jovem, as pessoas te escutam bastante. Qual o caminho que você acha interessante e propositivo para que nós possamos trazer mais jovens como você, não apenas para a política, mas para o debate público sobre política, sobre o futuro do Brasil, que a gente sabe que nossos problemas não serão resolvidos em 1 ou 2 ciclos presidenciais. Eu queria saber das suas ideias e como é que a gente faz para trazer gente como você aí para o bom debate. Eu pego uma frase de Goethe, né, que diz que é urgente ter paciência. Eu sei que nós estamos crescendo, estruturando. Se for parar para pensar, nós temos aí 3 anos somente no Poder Executivo do Brasil, mas as nossas bases estão completamente tomadas, né, pela esquerda. Eu vejo que, primeiro de tudo, a gente precisa conhecermos, né, a nós mesmos e quem é o nosso inimigo para que a gente, dessa forma, consiga combater essa guerra. É impossível combater uma guerra onde o inimigo ele é invisível. Então, eu vejo que a gente precisa, de fato, nos estruturar como movimento conservador, como pessoas que querem conservar algo bom. Eu vejo que tudo passa, né, pelo, de fato, o sentido da nossa vida. E quando eu falo sobre política, eu tento passar para essa juventude de que política não diz respeito somente a uma expressão partidária, uma expressão ideológica ou um cargo político. A política, de fato, diz respeito à influência, que é tirar uma essência que está dentro de você e passar para outra pessoa. Então, muito embora seja muito importante, sim, discutirmos sobre CPI, discutirmos sobre o que está acontecendo na política macro, mas no micro, de fato, quem está influenciando essa geração? Então, hoje, você liga uma Netflix, você escuta uma música, você abre um filme, tem toda a agenda de esquerda ali. Eles já não precisam mais carregar uma foice e martelo, já não precisam mais usar vermelho. De fato, o comunismo deixou de ser algo sólido e se tornou algo gasoso e está em todo lugar e nós respiramos ele. Então, quando eu passo isso hoje para a nossa juventude, que nós precisamos criar jovens, de fato, inconformados e que a gente retome os espaços que a esquerda tomou. Não adianta só a direita ficar numa posição de resistência, mas nós precisamos ser propositivos e produzir conhecimento e não somente ficar reproduzindo conhecimento. É algo que é uma crítica, inclusive, para a própria direita, de que nós precisamos produzir conteúdo e não somente ficar em polêmicas diárias e esquecer dos problemas eternos. Então, eu vejo que nós temos uma oportunidade muito grande agora de ter um governo de direita, mas nós precisamos retomar as nossas bases. Então, o que eu passo para os jovens, principalmente que me seguem, olha, você foi chamado para ser professor, seja o melhor professor e tenha um sentido de vida, seja um advogado, seja um doutor, seja um músico, mas faça isso sabendo que existem coisas maiores em jogo. Se a sua fonte for você mesmo, ou um projeto de poder como o pessoal, por exemplo, do MBL, acaba que uma hora essa força vai ser inesgotável. Então, eu não consigo deixar de falar, mas eu, como cristão, acredito que a minha fonte é Deus e eu acho que a gente precisa saber o sentido da nossa vida. Dessa forma, a passos curtos, mas vigorosos, a gente vai mudando o nosso Brasil. Você, Zé? Pois é. Prazer estar falando aqui com você. Olha, Nicolas,
há um novo momento na política, na vida, né, que é a história das manifestações, que cresceram demais, e a gente fala muito aqui dessas manifestações nacionais, mas sabemos que hoje as manifestações elas acontecem em todos os lugares, nas cidades lá de 10 mil habitantes, tem manifestação menor e tal. A minha pergunta, Nicolas, é sobre a influência que essas manifestações, desde estas regionais às nacionais, exercem sobre governantes e legisladores. Olha, não querendo ser pessimista, mas o conservador ele é cético. Não é através de uma manifestação somente que eu acredito que nós vamos mudar o rumo de um país, de uma sociedade que está há tanto tempo atrelada por pessoas que não possuem um pingo de caráter. Mas eu vejo que são expressões assim, genuínas e que ficarão na história. A omissão, ela também poderia ficar na nossa história, mas nós optamos por agir. Então, eu vejo que pessoas que foram, por exemplo, na Paulista, eu estive tanto de manhã em Belo Horizonte, quanto também na parte da tarde em São Paulo, e eu pude perceber, José, que não eram somente pessoas, digamos, ativistas, pessoas que, seguem página de direita, não. Pessoas talvez foram a primeira vez que estavam ali nas manifestações, pai, mãe, trabalhadores, pessoas realmente que quiseram dar um grito de, olha, ei, eu estou aqui, sabe? Não adianta vocês quererem colocar algo a goela abaixo, que existem pessoas que estão inconformadas com aquilo que está acontecendo. Então, sabe, teve um momento de verdade que lá na Paulista eu cheguei a me emocionar, porque eu falei, olha, nós poderíamos estar em qualquer momento do mundo, nós poderíamos ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas nós nascemos no momento certo para poder fazer o certo. Então, eu acredito que a nossa missão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Muito embora o sistema e a batalha seja muito grande, mas eu acho que tanto os governadores, os prefeitos, as pessoas que estão, digamos, à frente das decisões políticas, elas sentiram isso. Caso contrário, não teria no outro dia mesmo uma declaração do próprio STF sobre as próprias manifestações, o próprio William Bonner, né, com aquela cara dele completamente triste, falando sobre as manifestações como se fosse algo péssimo da parte dos cidadãos de se manifestarem, né? Então eu acho que deu um efeito e não vai ser somente uma, duas, mas a gente precisa resistir e persistir para que a gente realmente consiga mudar os traços aí do nosso país. Fiuza. Salve, Nicolas. Eu percebo que você, assim como é muito comum na sua geração, gosta muito dos conceitos, né? E acho importante dominar os conceitos, mas eles também são abstratos, né? E a gente tem visto, é fácil a gente ver alguns dos que enunciavam bons conceitos, de repente partindo aí para um espectro oposto, né? Daquele que atuavam anteriormente. Mas é bacana aí o seu trabalho e eu queria te perguntar uma coisa, então, objetiva e não conceitual. O que você está achando das denúncias gravíssimas sobre problema de segurança no sistema eleitoral, uma eleição que é crucial para o Brasil e que até aqui, ao que a gente saiba, não tivemos, a sociedade não teve a resposta das autoridades para o aprimoramento desses sistemas de segurança. Ou seja, essa população que, como você muito bem anotou, está muito mobilizada e muito esclarecida, ela suspeita das eleições com as regras atuais. Como é que você está vendo isso? Eu acho que no Brasil a nossa democracia é um falso Deus. Aqui se faz plebiscito de sacanagem, só para poder zoar com a cara da população. Em 2005 nós tivemos o plebiscito do Estatuto do Desarmamento, simplesmente ignoraram. Falou, opa, é isso que vocês acham? Beleza, muito obrigado aí. Vou anotar aqui para conhecimento. Então, realmente, eles jogam com a nossa cara. É difícil expor essa verdade de que, muito embora a adesão, por exemplo, pelo voto impresso foi gigantesca, porque a esquerda ela geralmente faz pautas e manifestações contrárias, então a adesão é muito mais fácil, você lutar contra algo. Agora, você retirar alguém de casa num domingo, num sábado, diversas vezes para poder apoiar uma pauta é muito mais difícil. Então, eu vejo que as pessoas continuam inseguras, caso ocorra as eleições da forma que aconteceram no passado, porque é inegável o tanto que o presidente Bolsonaro está na frente de adesão. Eu estive em Uberlândia, Minas Gerais,
era feriado da cidade, simplesmente parou. Foi algo assim, surreal de se observar. Agora, no dia 7, não esperaram nem um dia para poder querer falar que foi baixo. A Folha de São Paulo falando que tinha 125 mil pessoas. Então, como acreditar em uma mídia que mente aquilo que você está vendo, as imagens, e se esse pessoal faz isso, o que também as pessoas que estão controlando a apuração dos votos e todo o sistema eleitoral também não possam fazer. Nós sabemos que algumas declarações, como por exemplo a do ministro Barroso, deixa a população muito insegura, na qual eleição não se ganha, eleição se toma, algo bem parecido com aquilo que Zé Disseu disse, né? Nós não ganharemos as eleições, nós tomaremos o poder, o que é diferente. Ou seja, declarações como essa deixam pessoas comuns realmente temerosas com o que pode acontecer com o nosso país. Ana. Nicolas, gostaria que você falasse um pouco, já que estamos falando aí de semear ideias, né, para o futuro, gostaria que você falasse um pouco, até porque é o segundo ano que o CIPEC vem ao Brasil, aí um movimento, muita gente fala, né, o Fiuza não gosta, mas a gente fala porque é o nome do evento, um simpósio conservador, que é um simpósio, uma conferência muito tradicional nos Estados Unidos, né, existe até um livro com os discursos do Ronald Reagan, foram 13 anos discursando ali no CIPEC. Eu gostaria que você contasse da sua experiência, das ideias que você ouviu no CIPEC e o que você acha do CIPEC, no que ele pode ajudar aqui no Brasil, na disseminação de boas ideias, ideias sociais, econômicas, né, com liberalismo clássico também. Gostaria que você contasse um pouco da sua experiência e o que você acha, e se você acha que esse tipo de conferência pode mudar os caminhos aqui do debate no Brasil. Perfeito. Em 2020, eu participei do CIPEC Estados Unidos, foi ali em Washington, e pude ver ali a fala, né, do presidente Trump, enquanto, né, ele era ainda presidente. E é um momento assim, de estruturação, um momento assim, de conhecer pessoas que pensam como você, de alinhamento de ideias, onde você pode conhecer pessoas que pensam, né, como você e que dali pode surgir excelentes ideias. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha adolescentes, jovens, adultos com vários banners e stands mostrando ali o seu projeto, mostrando ali o seu movimento estudantil e mostrando que você não necessariamente ser jovem não é necessariamente ser idiota, né? Pelo contrário, a dica que o Nelson Rodrigues dá para a gente é muito boa, né? Jovens envelheçam. Então, nada mais é do que uma oportunidade de nós aprendermos com os nossos antepassados, né? Com as pessoas que, de fato, construíram o nosso conceito de justiça, o nosso conceito de sabedoria, aquilo que nós temos hoje como uma ordem social. Então, é um momento mesmo de produção de ideias e alinhamento. Aqui no CIPEC Brasil foi algo sensacional. Parabenizar, né, o Sérgio Santana, que é o CEO do Instituto Conservador Liberal, e o Eduardo Bolsonaro pela produção do evento, já é o segundo que ocorre aqui no Brasil, e eu pude palestrar, dar uma mensagem rapidamente ali para os jovens durante uns 15 minutos, e que foi algo para poder realmente quebrar uma espiral do silêncio, onde há 10 anos não se podia falar em conservadorismo, porque era uma palavra chata, cafona, mofada, e que só trazia algo remetido a algo retrógrado, né? Algo velho. E hoje nós estamos percebendo que existem várias pessoas que estão produzindo conteúdo, que estão realmente fazendo movimentos, alinhando o nosso discurso, porque onde há pessoas, há atrito. Então, é até mesmo o local, né? Não no Twitter, não no YouTube, de lavar a roupa suja. A gente alinhar e falar, opa, peraí, pessoal, precisamos saber que existe um inimigo em comum. Que esse inimigo se chama esquerda, que está destruindo os nossos jovens. Então, para mim foi uma experiência incrível de poder participar ali, primeiramente, né, num palco com gigantes, e era um sonho meu, né, de falar no CIPEC. E, graças a Deus, foi algo realizado. E vejo que esses eventos são muito importantes para isso. Para que, a passos curtos, a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é retomar os espaços que a esquerda tomou aqui no Brasil. Zé. É interessante quando você fala em informação, e principalmente da direita, dá sempre a impressão de que o pessoal que sempre veio na trilha de esquerda, né, já tinha tudo pronto. Mas também há literatura, há conteúdo da direita.
como mudar esse conceito, e principalmente o jovem, né, Nicolas? Há uma tendência do jovem se aliar a isso aí, universidades e as próprias escolas. Como mudar, quebrar esse conceito e quebrar esse caminho comum? Olha, a esquerda ela é um oceano, então a pessoa entra na universidade e tem tanta literatura, tem tanta produção cultural, que o meu papel é jogar uma boia e tentar resgatar essa pessoa. Então eu vejo que os jovens hoje, eles precisam realmente buscar alimentar sua alma, precisa tirar suas dúvidas, precisa buscar a verdade. Eu comecei a estudar mesmo de fato política, comecei a ler sobre gramscismo, e de início eu comecei com uma dúvida a respeito da existência de Deus, não de uma forma rebelde, mas de fato com uma forma de buscar respostas para a minha fé, e eu vejo que isso fez com que eu crescesse. Então, eu acho que o conflito, quando um jovem, por exemplo, entra com um professor dentro de sala de aula, dentro da universidade, no seu trabalho, isso vai fazer com que ele cresça. E eu vejo que a esquerda ela é muito sedutora, porque ela entrega para o jovem, para a criança, para o adolescente, soluções simples para situações complexas. Então, olha, você teve uma gravidez desejada, aborta. Você está triste, cheira, fuma, bebe. E no momento de confronto que você vai crescer. Então, precisa ter uma honestidade intelectual com você mesmo, jovem, para que você compreenda que você precisa aprender, que você precisa passar por um processo de dor, e tudo isso é política, porque a política é influência. Então, se você alimenta a sua alma somente com músicas, somente sensuais, com uma sexualização precoce, se você alimenta aí a sua alma com tantas coisas ruins que não trazem nada de um sentido da vida, de algo eterno, você está sendo influenciado pela esquerda. Então, aquilo que eu aconselho para os jovens, para a gente realmente mudar a rota, né, do nosso país, é que, de fato, a gente seja sincero com a gente mesmo, e antes de querer mudar o mundo, de querer se preocupar com as calotas polares, com as girafas, né, na Amazônia, a gente se preocupe com o nosso quarto, com a nossa família, e que dessa forma a gente vai conseguir fazer algum tipo de mudança, de fato, certeira, e não terceirizar as nossas responsabilidades para algo genérico e colocar a culpa num presidente, num sindicato, num movimento ou num político. Nós somos, de fato, os agentes da mudança. Para fecharmos, Fiuza, mais uma pergunta. Não, só para esclarecer isso que a Ana mencionou, eu acho o movimento conservador um movimento legítimo, né, quando ele reúne pessoas em torno de valores. O que eu sempre assinalo é que esses conceitos eles podem ser traiçoeiros, porque eles são muito amplos. Então, nós estávamos falando aqui, não estávamos, desses movimentos que foram para a rua fazer, sei que lá, uma manifestação patética, a gente não ficou um tempão falando deles. Eles se diziam conservadores. Eles falavam assim também, o problema é a esquerda para lá, a esquerda para cá. E tudo bem, eu reconheço, né, que tem algo ainda que você possa chamar de esquerda, que é retrógrado, que é estúpido, que é o falso igualitarismo, mas é muito amplo e pode ficar vago, né? Então, só para fazer essa distinção. Evidentemente que o que vai fazer a diferença, além dos valores, são as condutas objetivas, né? E aí é que a porca torce o rabo, porque, por exemplo, esses que eu disse que se diziam conservadores até outro dia, até anteontem, que era até meio polícia de comportamento, de costumes, como eu já disse aqui, hoje estão fazendo uma coisa quase que oposta, né? Porque o que os seduzia era muito menos a filosofia, né, e a doutrina, e muito mais a possibilidade de você estar num grupo, de você regimentar um grupo. Então, Nicolas, eu volto à minha questão objetiva, que eu já fiz anteriormente. Você, como um líder nascente, né, em ascensão, você, inclusive, convergiu aí com o que eu trouxe sobre a preocupação da população, ela está desconfiada das eleições. O que você acha, qual é a sua impressão pessoal como líder, que tem que ser feito para o aprimoramento do sistema de segurança eleitoral? Porque a gente criticar a esquerda, o Google, por exemplo, vai adorar ser chamado de esquerda, porque ele é um player gigante,
multibilionário e que vive justamente de vender essas historinhas de bondade, falsa bondade, altruísmo, não sei o quê. Então, ali no objetivo, o que você acha que os cidadãos, que os movimentos, que líderes influentes como você devem propor para nós sairmos desta incerteza sobre o sistema eleitoral na eleição do ano que vem? Voto auditável, alguma representação sobre o Tribunal Superior Eleitoral, algum movimento objetivo? Como é que você avalia, Nicolas, esta questão objetiva e tão premente hoje? Eu vejo que é uma pergunta complexa, é difícil dar uma resposta para algo de fato tão difícil, que é a apuração dos votos, né? Você tem a apuração dos votos aqui no Brasil, que ela é secreta, já começa errado por aí, e eu vejo que se há ainda, de fato não sei, né, a possibilidade de nós lutarmos pelo voto auditável, eu vejo que esse é o caminho. Agora, é inegável, Fiuza, que está nas mãos deles. É difícil confessar isso, mas está nas mãos deles, é dizer o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Do tanto que nós fomos para as ruas, nós pedimos voto impresso auditável no Brasil inteiro, para depois, no próximo dia, o Barroso decidir, né, monocraticamente, que voto impresso é conversa batida, é narrativa e que é uma besteira. Ou seja, isso é muito importante, fato, para o Brasil, porque vai decidir as nossas eleições. Contudo, eu quero só estender um pouco aqui a respeito disso, porque eu cheguei ano retrasado na casa do Olavo, sem inclusive Olavo de Carvalho, sem avisá-lo, e cheguei lá e conversei com ele, porque eu era aluno dele, gostaria de conversar e tirar algumas dúvidas. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, Olavo, o que nós devemos fazer? O que a gente deve fazer? Basicamente é isso. E ele falou, olha, eu vou te responder assim como o Zé Disseu respondeu para a base dele. Trabalho de base, trabalho de base. Eu sei que talvez a resposta não seja satisfatória no sentido de dar uma resposta objetiva, porque de fato eu não tenho. Para mim, se há uma chance de lutar pelo voto impresso auditável, façamos isso. Agora, será que nós devemos trocar o urgente pelo importante? Será que de fato nós temos hoje um governo e nós não estamos conseguindo governar por conta de quê? Do voto impresso auditável, porque todas as nossas bases estão destruídas e tomadas pela esquerda. Quando a direita ela aponta as hipocrisias da esquerda, do próprio MBL e diversos outros, eu acho que isso é importante, mas nós temos que combater de uma forma mais objetiva, assim como você pede, Guilherme, e eu concordo com isso perfeitamente. Eu vejo que enquanto eles fazem uma CPI, processam, vai ali, né, no calo, a gente fica em polêmicas diárias e acaba que a gente se perde. Então eu vejo que a gente precisa combater isso mesmo, as hipocrisias diárias algumas vezes, mas nós precisamos sim lutar para que nós formemos professores conservadores na universidade, para que nós formemos literatura que seja diferentemente da progressista e assim a gente consiga dar um norte para os nossos jovens e para a geração que está vindo. Então, uma coisa que eu atestei tinha mais jovens na manifestação do dia 12 do que, por exemplo, do dia 7. Isso é algo preocupante, porque daqui a 10 anos essa galera pode estar votando, daqui a 4 anos vai estar votando, e o que a gente vai deixar? Então, a minha resposta é essa, para que se há ainda algum certo tipo de esperança para um voto impresso auditável, façamos isso. Caso contrário, que a gente volte para a base e a gente continue fazendo esse trabalho, porque de fato é isso que transforma a vida das pessoas. Você pergunta para alguém na rua, ele não vai saber projeto de lei. Você pergunta para alguém, ele não vai saber nem o que está acontecendo. Mas pode ter certeza que alguém está influenciando ele em alguma área cultural. Foi isso que a esquerda fez e deu certo. Então não seria eu que seria um soberbo de querer fazer algo diferente. Enquanto eles querem de uma maneira negativa e desonesta ganhar as almas, né, dominar psicologicamente as pessoas, a gente precisa levar a verdade. E isso demanda tempo e esforço nosso para que a gente tenha paciência para poder alcançar isso. Muito bem, então o Nicolas Ferreira, vereador em Belo Horizonte, mais uma vez, obrigado pela entrevista, uma boa noite e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Um abraço a todos. Fala, meus amigos, meus irmãos. Olha eu aqui outra vez, Alberto Jubanski. Como sempre, é uma alegria e uma satisfação estar com vocês. Estava aqui na minha leitura diária e recebi esse vídeo que você vai assistir agora, viu? Esse vídeo tem que perpetuar
em 2022 e em 2026, porque esse vídeo é um resumo, isso mesmo, um resumo deste momento político que nós estamos vivendo. E esse vídeo desmascara qualquer narrativa da esquerda e qualquer pesquisa que você já viu até hoje. A verdade é exatamente o que você vai ver no próximo 1 minuto de vídeo. Então curta, comente e compartilhe, porque contra fatos não há argumento. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Esse vídeo é para mostrar para vocês o que todo mundo já viu o dia todo, mas eu gostaria de sintetizar num vídeo só. As imagens de Brasília, dia 7 de setembro, imagens aéreas, que você vê agora, e também as imagens de hoje, dia 12 de setembro, imagens aéreas de Brasília. Nós também temos as imagens aéreas de São Paulo, do dia 7 de setembro e do dia 12 de setembro, hoje. Também tem essa foto do Rio de Janeiro, que é mais fácil de comparar uma foto com a outra. Eu pensei o dia todo sobre o que eu ia falar para vocês, mas eu me lembrei de um conselho sábio que meu pai sempre me deu. Nunca batam em cachorro morto. É isso. Boa noite. Boa semana. Brasil acima de tudo. E Deus acima de tudo. Este vídeo visa avaliar tecnicamente o incidente ocorrido com o candidato à presidência Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado durante uma campanha em Juiz de Fora. Ele não reflete a opinião política do canal Olá Ciência e de seus integrantes, mas sim reforça o nosso compromisso em compartilhar argumentos pautados nas referências científicas. Se você não tem maturidade para discutir um ponto sem viés ideológico, por favor, feche o vídeo e vá assistir a banheira de Nutella. No dia 6 de setembro de 2018, o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro sofreu um atentado. Um indivíduo desferiu um golpe à faca no abdômen de Bolsonaro durante um comício que ocorria na cidade mineira de Juiz de Fora. Se não bastasse o atentado à democracia brasileira, que foi inclusive repudiado por todos os outros candidatos à presidência, um grupo de pessoas veiculou na internet a possibilidade da faca ser falsa e tudo não ser um grande teatro criado pelo candidato para ganhar votos. O principal argumento dessa teoria da conspiração é que o ferimento não teria sangrado após a facada, logo seria falso. Por isso decidimos analisar tecnicamente o que de fato pode acontecer após um ferimento à faca como o que sofreu o candidato. Primeiramente, vale ressaltar que, pelo que as imagens indicam, a faca utilizada no crime é uma faca lisa, sem serra. Isso significa que é um instrumento com alto poder de perfuração e corte. Em seguida, nota-se que o golpe desferido foi uma estocada rápida, na qual o agressor atinge o abdômen da vítima e logo em seguida retira o objeto com velocidade. Para entendermos o porquê de um ferimento aparente profundo não ter sangrado imediatamente após a retirada da faca, precisamos entender um pouco da anatomia e das reações do corpo a ferimentos de perfuração. Na região do abdômen estão localizados vários órgãos vitais, como o fígado, o estômago, o pâncreas e o intestino. Então qualquer ferimento profundo pode facilmente atingir vários destes órgãos ao mesmo tempo, além de atingir veias e artérias importantes. Para chegar até esses órgãos, a faca precisa primeiro perfurar a pele, depois uma camada de gordura, uma camada de músculo e o que muita gente não sabe, uma membrana chamada membrana peritoneal. Essa membrana protege os órgãos internos e entre os órgãos e essa membrana circula um fluido chamado líquido peritoneal, em uma cavidade que, por consequência, é chamada de peritônio. Acontece que quando há uma perfuração de algum órgão interno, como o intestino, e consequentemente rompimento de vasos sanguíneos no local, como ocorreu com Bolsonaro, o sangue vai fluir para a região que oferecer menor resistência. No caso do abdômen, essa região é o peritônio, é uma cavidade, não tem resistência alguma. E antes que se tenha hemorragia externa pela entrada do ferimento, o peritônio se enche de sangue. O que vemos nas imagens é que o agressor rapidamente retira a faca da barriga do candidato e imediatamente, devido ao rompimento de vários nervos no local, Jair Bolsonaro leva as mãos ao local perfurado, provavelmente em um reflexo provocado pela dor. Até este momento, não haveria tempo suficiente para que o peritônio se enchesse de sangue e o sangue começasse a extravasar pelo ferimento. Isso explica parcialmente porque o seu filho Flávio Bolsonaro teria dito em um primeiro momento que se tratava de um ferimento superficial. Outro ponto importante a ser comentado é que, segundo o que disse o médico Marco Felipe Arietti em entrevista à BBC Brasil,
Ferimentos à faca costumam causar um orifício de entrada normalmente pequeno. A pele costuma retrair após a retirada do objeto, dando a impressão de que o ferimento é menor e isso faz com que ele seja até subestimado. Tá bom, aceito que a estocada com a faca pode não ter causado sangramento na hora, mas isso não explica por que a faca saiu completamente limpa, com nenhuma gota de sangue quando foi retirada do ataque. Bom, na verdade, a reação do corpo a ferimentos com faca explica sim. Quando um golpe à faca é desferido em uma região com muitas camadas de tecido vivo, como o que ocorreu, o que acontece é que vários desses tecidos, e principalmente a pele, se contraem, como uma resposta fisiológica imediata à perfuração, e é como se a pele fizesse o papel de um pano, limpando a faca na retirada do ferimento. Por fim, resolvemos dar uma olhada na literatura médica para entender o que pode acontecer com uma pessoa que leva uma facada na região do abdômen, como Bolsonaro levou. Encontramos um estudo de caso publicado em 1971 na revista Archives of Surgery, que analisou 500 pacientes. Os pacientes podem apresentar irritação no peritônio, que é uma irritação na cavidade que eu citei, sangue na barriga, devido ao tempo entre o traslado do local do incidente até o hospital, que é normalmente suficiente para iniciar o sangramento externo, sangramento no ânus, causado pela perfuração do intestino, sangramento na urina, causado pela perfuração da bexiga, inchaço na barriga, causado pela entrada de ar no ferimento, e, finalmente, choque hipovolêmico, que é o que aconteceu com o candidato. No choque, a perda de sangue é tão acentuada que falta sangue no corpo. Como tentativa de compensar essa perda de sangue, o coração começa a bater mais rápido, acelerando a perda sanguínea, mas como o ferimento ainda não foi fechado, falta ainda mais sangue. Então começa a faltar sangue para o próprio coração, e ele pode morrer, assim como outros órgãos do corpo que ficaram sem sangue. Então se os médicos que atenderam Bolsonaro afirmaram que ele chegou com choque, não é o estado de choque que a pessoa fica paralisada, é o choque hipovolêmico. Portanto, podemos dizer que, apesar de não ter aparecido nenhuma gota de sangue nas imagens, o atentado ao candidato foi um incidente gravíssimo que poderia ter tirado sua vida. Vale ressaltar que esse tipo de atentado é uma atitude antidemocrática, e por mais que você concorde ou discorde de uma pessoa, não é através da violência que você convencerá ela de seus argumentos. O diálogo está acima de tudo. E aqui no Olá Ciência, nossa luta não é para defender um ou outro candidato, mas sim para verificar os fatos através de análises críticas, para evitar principalmente a disseminação de notícias falsas por aí. Esperamos que o candidato se recupere prontamente e possa disputar as eleições da maneira que nossa democracia merece. Um grande abraço, valeu! Impressionante. Em agosto de 2019, Fernanda Young mais uma vez tentou difamar o presidente Bolsonaro e disse que ia esperar o seu fim, pois ela não iria deixar a terra tão cedo. Morreu 2 dias depois. Bebiano traiu Bolsonaro e saiu falando dele. 1 mês depois, faleceu. Paulo Henrique Amorim, jornalista, esquerda declarado, rogou praga e desejou a morte de Bolsonaro. Morreu logo depois. O escritor Sérgio Santana escreveu coisas horríveis contra Bolsonaro e desejou que ele e seus eleitores morressem de coronavírus. Sérgio Santana morreu de coronavírus logo depois. O Catraca Livre sempre tenta difamar Bolsonaro e seus eleitores. Gilberto Dimenstein desejou a morte de Bolsonaro e no Catraca Livre fez até montagem dele no caixão. Gilberto Dimenstein morreu logo depois. Alfredo Sirks escreveu no Twitter sobre Bolsonaro. O coronavírus contraiu um Bolsonaro vírus. Te cuida, corona. Alfredo Sirks morreu poucos dias depois. Em 11 de julho, o professor Fábio França escreveu que não desejava a morte de Bolsonaro, mas queria que ele fosse enterrado vivo. Fábio França morreu recentemente. E o que dizer dos que traíram Bolsonaro? Alexandre Frota e Joyce Heisman sumiram e dificilmente conseguirão se reeleger. Sérgio Moro, desmoralizado, está tentando retornar à advocacia. Major Olímpio
morreu de Covid-19. João Dória, sem Ibope, está fazendo dos cadáveres palanque político. Wilson Witzel sofreu impeachment e está sendo processado e será preso a qualquer dia desses. Bivar não controla mais o seu partido. Rodrigo Maia perdeu a moral e o poder no Congresso e praticamente caiu em desgraças. Alcolumbre, sem moral, teme ser julgado por corrupção. E olha que isso tudo sem citar uma tal emissora de TV que desde que comprou uma briga com o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, nunca mais teve paz. E pelo que tudo indica, não vai durar muito tempo. E isso sem falar de tantos outros infelizes que, sem ter conhecimento da força divina, se atrevem a difamar o presidente. Você acha que tudo isso é apenas coincidência? Bolsonaro busca a Deus em oração todos os dias. A todo instante, ele cita e exalta o nome do Criador. Ora junto com os cristãos em todas as oportunidades que pode. Visita pequenas igrejas e junto com eles cultua a Deus. Na sua primeira reunião ministerial, pediu que todos os seus ministros e secretários ajoelhassem e orassem a Deus, pedindo a sua bênção e a sua orientação à frente da presidência da República. Isso está comprovado em vídeos que viralizou na internet. Ainda que seja falho, como todo ser humano, é um homem correto e cumpridor da lei e da Constituição do seu país. Deus escolheu e deu a Bolsonaro a missão de mudar o Brasil em todo recorde e, portanto, ser o nosso presidente. Bolsonaro foi e é orientado por Deus para fazer do Brasil um grande e justo país que ele planejou para nós. Então, qualquer pessoa ou organização, seja nacional ou internacional, que se levantar contra ele, isto é, contra a determinação do Criador, o Senhor Deus dos Exércitos, não permitirá. Porque nenhuma arma preparada contra o presidente Bolsonaro prevalecerá. Você tem dúvida disso? E para finalizar, alguém duvida das palavras acima? Qualquer outro ser humano já teria sucumbido. Mas como o nosso presidente é guerreiro e é um homem preparado e escolhido por Deus, tudo isso é apenas fichinha. Completando 2 anos e 8 meses sem uma denúncia sequer de corrupção em nosso Brasil. Isso não é virtude, isso é obrigação. Se vocês pegarem, por exemplo, os prejuízos das estatais em 2015 e compararmos com o lucro em 2020, essa diferença na casa de 90 bilhões de reais. Era dinheiro que era jogado fora, dinheiro que saía pelo ladrão, ou melhor, pelas mãos de ladrões que assaltavam a nossa pátria querida. Estou devendo para uma próxima live levar o presidente do BNDES para lá falar para vocês para onde iam os recursos no passado do BNDES, bem como de outros bancos do Brasil para fora da nossa nação. É algo realmente inacreditável. Os bilhões e bilhões de dólares que saíram do Brasil para atender amigos que tinham identidade ideológica. Isso deixou de existir. Isso faz com que muitos nos ataquem constantemente. Mas nós sabemos, e quem me colocou aqui foi Deus. Só Ele me tira daqui. Sabíamos que a missão não seria fácil. Muita coisa tinha que ser resolvida. Muitos redirecionamentos. Mas fomos, ao pouco, vencendo obstáculos e mudando o Brasil. Sofre eu? Sim, mas estou aqui cumprindo uma missão. Eu sou o soldado que está na frente de batalha. Nada me abala. Contudo, lamento pelo que minha família sofre, pelos meus amigos sofrem e porque aqueles que estão ao meu lado ajudando a administrar o Brasil também sofrem. Mas nós estamos vencendo. Eu acredito no futuro do Brasil. Costumo sempre dizer
Estou aqui porque acredito em vocês. E vocês estão aqui porque acreditam em Deus. Apesar da dificuldade, apesar dos ataques, das calúnias, difamações, entre outras barbaridades, vale a pena ser presidente da República. Porque uma das coisas que mais me conforta é saber que naquela minha cadeira lá em Brasília não está sentado um comunista. Salve, salve, patriotas! Aqui quem vos fala é Cervereco. Salve, salve, guerreiros! Vamos pra 22, tamo junto, hein? Na, 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 yeah. Ei, vem, vem, vem! Na, 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 yeah. Brasil, Brasil acordou. Verde e amarelo, a nossa paixão. Da pátria amada não iremos desistir. Como um soldado lutarei até o fim. Brasil acordou, conservador com orgulho eu sou. A pátria amada iremos defender. Pelo Brasil eu sempre lutarei. Brasil acordou, yeah. Brasil acordou, oh yes, oh yeah. A nossa bandeira jamais será vermelha. Comunista pagará sua condena. O desprezo do povo pra vocês. Em 22 é Bolsonaro outra vez. Chega mais patriota brasileiro, trabalhador, povo honesto, do país mais rico do planeta, abençoado por Deus em sua grandeza. Chega mais, estamos juntos, Capitão Bolsonaro vem com tudo. A direita de verdade que te apoia, levante sua bandeira. Vamos patriotas, chega mais, vamos em frente. Essa guerra venceremos, presidente. Um Brasil soberano irá prevalecer. Bolsonaro presidente outra vez. Acordou, verde e amarelo, a nossa paixão. Da pátria amada não iremos desistir. Como um soldado lutarei até o fim. Brasil acordou, conservador com orgulho eu sou. A pátria amada iremos defender. Pelo Brasil eu sempre lutarei. Salve, salve, povo brasileiro. Guerreiro na voz, tudo certo. Aqui de novo defendendo o Brasil. Verde e amarelo, até o fim. Tentaram derrubar o governo Bolsonaro, a mídia, a esquerda e os soldados, mas Deus é maior. E seguimos em frente, em apoio ao nosso presidente. TV, rádio, revista, jornal, cê tá ligado? Tão passando mal, torneirinha fechou e continuam chorando. O povo todo sabe o quanto vocês mamaram. Obrigado, meus pais, pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Povo brasileiro que a minha voz escuta. Em 22 voltaremos. Brasil acordou, verde e amarelo, a nossa paixão. Da pátria amada não iremos desistir. Como um soldado lutarei até o fim. Brasil acordou, conservador com orgulho eu sou. A pátria amada iremos defender. Pelo Brasil eu sempre lutarei. Salve, salve, patriotas do Brasil! Não esqueçam que o preço da liberdade é a eterna